Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar os diversos vídeos e aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter. E o pessoal que quer nos ajudar no canal, é só entrar no YouTube, Ronaldo Coutinho, tem aqui o Valeu, ou Pix no nome da Neide. Qualquer valor a gente agradece e muito obrigado. Segue seu GPS Agrícola, uma importante ferramenta que pode ser comprada com desconto, avisando que vira propaganda no canal do Tempo. Segue seu GPS Agrícola catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS Agrícola! Estamos aqui com a atualização do El Ninho. Está quentinho aqui nessas águas, bem acima do padrão, continua quente, mas dentro do normal aqui no Nordeste, um pouquinho mais frio nessa região, e aqui no Sul as águas frias das Malvinas atingindo o ponto máximo, que agora é agosto e setembro. Tu vê que tem águas com 16, 17 graus, bem gelada aqui na costa da região Sul, e mais fria ainda aqui na Argentina, dentro do que é o normal acontecer nessa época do ano. Aqui nós temos, praticamente quase 3 graus acima do normal, estabilizou. O Nino 3 e 4, que é mais ou menos essa região por aqui, está com praticamente 1,1 acima do normal, está muito forte. Agora já está no patamar de El Ninho. Se tivesse no El Ninho pleno, estaria forte. Nós ainda não estamos em El Ninho. A atmosfera está começando a responder. Isso aí é como tu está mais ou menos no mês de maio, onde tu já tens comportamento de inverno, mas ainda não chega a ser inverno pleno, mas é início de inverno, então é início de El Ninho. A atmosfera não vai assim, quando atingir tal valor, pronto, mudou. Não, vai aos pouquinhos, é como um aquecedor dentro de uma sala gelada. A sala está 0 grau, tu ligou o aquecedor, ele vai esquentando lentamente, partes da sala vão ficar mais quente, mais fria, vão sentindo diferentemente os efeitos. E aí, o que vai acontecer aqui no Brasil é os efeitos começarem primeiro o quê? Aumentando a frequência, a intensidade da chuva, ficando mais seco em determinada região, aumentando vamos dizer assim, a primavera mal-humorada. Então começamos a ter os efeitos e ele já está num patamar bem elevado e forte aqui. Esse aqui na madrugada de ontem à noite. Toda essa extensão aqui é o Enzo. E aqui a variação na semana. Em alguns lugares esfriou um pouquinho, outros esquentou. Mesma coisa aqui no nosso Atlântico. E aqui está um pouquinho mais frio aqui na região do Equador. Para agosto até novembro, tu vê que ele ganhou força, subiu um pouquinho. Aqui, ele já está de 2 a 3. Nesse trimestre aqui, agosto, setembro, outubro, já é um El Ninho muito forte. E mais forte ainda aqui, quando ele passa de projeção de 3. Vai fechar em mais 3? Não acredito. Mas se ele fechar em 2, 2,5, já vai ser um El Ninho extremamente forte. Então ele vai ser, por enquanto dá para dizer que é um El Ninho de forte, é muito forte, beirando um super El Ninho, como a imprensa vem falando. Ainda acho cedo para dizer, mas está na margem de chegar a esse ponto. Então nós temos o quê? Uma enorme área, pegando aqui tanto faz um quanto o outro, uma enorme área de água muito quente. Esse aqui, de meio a 1 grau, de 1 a 2, de 2 a 3, olha, de 2 a 3, é praticamente uma Argentina de área, e toda a área do Enzo aqui, que está bem aquecida, é maior do que a América do Sul. Aqui está mais ou menos dentro do padrão aqui no Sul e um pouco mais quente no Nordeste. Nessa situação, primavera, setembro, outubro, novembro, que é o auge, vai começar agora. No Centro-Sul, como a gente já vem falando há um tempão, a chuva fica o quê? Bastante frequente nessa região. O padrão começou a mudar, como a gente havia dito lá no final de julho, eu e Peter, de 7 a 10 de agosto começaria a mudar. Exatamente no dia 7 começou a chover. Não era uma chuva muito forte esperada, foi uma chuva fraca. Terça-feira pouca chuva, hoje está chovendo mais. Então primeiro começa a chuva, depois vai aumentando a intensidade, a frequência, tanto que a próxima frente fria já deve chegar entre sexta e sábado, a outra frente fria lá por dia 17 e 18, provavelmente uma outra terceira lá pelo dia 21 ou 22. Os intervalos entre as frentes frias vão diminuindo aqui no Centro-Sul. O que se impacta? Nos tratos culturais, manejo do solo, plantio. À medida que vai chovendo, vai umedecendo, vai começando a encharcar. Já tem locais aqui de Santa Catarina que já não dá para entrar direito. Por exemplo, o pessoal da cebola ali em Tuporanga, o solo já está bastante úmido.
cavou um pouquinho, já está com umidade, então vai começar lentamente a dificultar o trabalho do agricultor. Plantio, maquinário, mexer no solo, feitura de canteiros, tratamentos, começa a ter dificuldade, qualquer janela de tratamento aproveitem, o pessoal já aproveitou para fazer adubação de cobertura, essa semana foi bem feito. Na parte central do país, agora ainda não é bem época de plantio, talvez ali final de setembro, outubro sim. Então nessa faixa central do país aqui é o recheio do sanduíche. A casca norte predomina um tempo mais para seco. O miolo fica alternado entre veranicos e invernadas. E a parte sul da casca é onde está mais úmido. Aqui está mais úmido, aqui é mais seco. E no meio, uma mistura entre um e outro. Fica bem irregular. É o que vai acontecer. Vai atrasar o plantio da safra de verão no Mato Grosso do Sul, a parte sul principalmente, parte de São Paulo e principalmente a região sul. Deu condições de plantar, plantem. Porque senão pode ter dificuldade de não conseguir entrar com o maquinário. A chuva deve ficar já mais acima da média agora em outubro, vai aumentando de intensidade em setembro, outubro, novembro. A primavera, principalmente setembro, outubro, é um período que tem bastante impacto. Novembro, que normalmente é um mês mais seco, no ano normal, também vai ter problema com excesso de chuva. E aí começa a vir todos aqueles problemas decorrentes de excesso de chuva, as bacias hidrográficas, deslizamentos, morros, tem que ficar atento, a parte dos grandes rios em relação ao risco de cheia nos 3 estados do sul, menor chance no sul do Mato Grosso do Sul, algum risco também em parte de São Paulo. Aqui na área do café, talvez a chuva já, até vamos dizer assim, ajude um pouco a parte do sul de Minas. Nas outras áreas vão ter alternância entre invernadas e veranicos, vai ser alternado, isso é ruim para as lavouras. Escolha de variedade intermediária, nem ciclo longo demais, nem ciclo curto demais, algo parecido. Vai ajudar na parte da pecuária, algumas chuvas que já vão acontecer agora em setembro, não é chuva agrícola, mas ajuda na parte da pecuária, pode atrapalhar na colheita da cana em São Paulo, ajuda na fruticultura, na parte da brotação, mas começa a dificultar na parte de tratamento. A poda também tem que ser feita de uma maneira diferente para deixar mais arejado durante o período vegetativo. Na parte lá do Nordeste, Matopiba, a chuva chega atrasada e é mais irregular. Esse ano, o nordestino como um todo tem que trabalhar com uma estação chuvosa mais irregular e mais curta. Pode até chover de bastante em determinados pontos, mas a distribuição pode ficar problemática, especialmente no Matopiba. A região de Irecê, mesma situação. Já passando até para outro mapa aqui, o pessoal vê que vai continuar quente, ó. Muito quente, muito forte em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então agora entrou no auge. De setembro a dezembro é o período mais forte do El Niño. Ele vai estar de forte a muito forte no limiar de um super El Niño. Então provavelmente ele vai ficar com um El Niño muito forte no Oceano Pacífico. E os efeitos dele, do acoplamento, deve acontecer agora entre setembro e outubro para frente. Tu vê que a extensão de água quente é extremamente grande. E o nosso Atlântico aqui talvez ajude a minimizar um pouco os efeitos do Nordeste. A parte ali do Ceará, do Rio Grande do Norte, Maranhão, a parte da Paraíba, chuvas mais irregulares em relação ao ano normal. Vai ter chuva? Vai, mas pode ser problemático. Num canto pode chover bastante e no outro nada ou quase nada. É um ano que o pessoal vai ter que ter muita sorte de acertar o plantio exatamente a época correta. O ideal também é escalonar dentro do possível. O Matopiba, a região de Irecê, que o ano passado teve problema em janeiro e fevereiro, de repente esse ano pode ser ajudado nesse sentido. A estação da chuva pode ser mais curta, mas um pouquinho melhor. Dependendo da situação, até auxilia, mas trabalhem de maneira geral o nordestino como se fosse ter problemas com falta de chuva, com problemas com seca. Vamos assim, é melhor se prevenir por um quadro ruim e não dar do que o contrário. E no Sudeste e Centro-Oeste, as alternâncias, excesso e falta de chuva alternados tanto nas duas regiões no tempo quanto no espaço. Tu pode ter, por exemplo, daqui a pouco uma chuvarada no sul de Minas e tempo seco no Triângulo Mineiro, ou chove demais no norte de Minas e de menos no sul. Exemplo, não é que vai acontecer, um exemplo nesse sentido. Como já aconteceu em Santa Catarina, um estado pequenininho, onde já teve num canto excesso de chuva e no outro falta de chuva. No sul, o problema vai ser o excesso. Isso vai atrapalhar na parte de tratamento, condução da lavoura e colheita da safra de inverno, plantio da safra de inverno-verão, no caso da cebola ou alho, vai ter problema também em relação à condução
a doença, principalmente, que eu acho que é o principal fator, o custo de produção aumenta em função disso. E fora o problema do tempo severo, que é comum. A primavera, normalmente aqui no Centro-Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo para baixo, ela é mal-humorada, no ano normal. Esse ano, com certeza, vamos ter problemas maiores. Aí seguro antigranizo, contra o granizo, seja na lavoura, pomar ou residencial, é interessante. O risco de alguma geada aqui no Sul, entre a metade de agosto, segunda metade de agosto, primeira metade de setembro, não vou dizer que não tenha. Tem, porque nós já tivemos histórico de El Niño com uma ou duas geadas loucas. Se não der nada até o dia 15 de setembro, dificilmente depois. Aí não ser nas áreas mais altas, tipo Guarapuava, Palmas, Fraiburgo, São Joaquim, Vacaria, que aí pode ter algum probleminha. Mas aí são as áreas mais elevadas. E aí o problema mesmo vai ser o excesso de chuva e as granizadas, né, que vão ser provavelmente mais abrangentes e frequentes. Quando chega ali, ó, verão e final do verão, o El Niño continua forte e ele aumentou um pouquinho, ó, ele vai esticar. Esse El Niño com certeza vai avançar até o final do outono. Então ele começou agora em maio e deve ir até maio, junho do ano que vem. Ele não acaba no final de fevereiro, março, não. Ele vai continuar forte durante o verão, enfraquecendo no final do verão e início do outono. Tanto que está aqui no mapa, ó. A gente vê direitinho, ó, agosto está indicando que está forte, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro ele ganhou um pouquinho, estabilizou aqui. Aqui o que chama interessante é que aumentou um pouco a piscina de água fria em profundidade, querendo entrar. Mas no momento, até abril, maio do ano que vem, o nosso El Niño vai estar incomodando, ou seja, a safra inteira de 2023, 2024. Então, num resumo da ópera, excesso de chuva, tempo severo e problemas com maiores custos de produção em função da doença e dificuldade na colheita no Centro-Sul. Partes do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo para baixo. Norte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Tocantins, Sudeste, a chuva fica irregular, alternância entre invernadas e veranicos. Isso pode atrapalhar o andamento normal das culturas, fica mais difícil. No Nordeste e Norte, o problema maior vai ser a chuva bem mais irregular, períodos maiores de tempo seco. Cuidado que vai ter problemas com safra em relação à falta de chuva, especialmente no Nordeste e parte da Amazônia. Calor. Poderemos ter sim períodos de calor forte entre agora final de agosto, setembro e outubro. É comum no Brasil Central uma ou duas massas de ar quente mais forte. E alguns friozinho ainda louco ainda poderemos ter nesse período. E aqui, ó, a água quente, ó, do dia 27, dia 28, vê que mantém água quente em todo o perfil até 100, 150 metros. Tem um pouco de água fria que não se alterou muito. Então, mantém no comportamento sem muita diferença com o quê? Com condições de El Niño que começou agora, um El Niño muito forte, tudo indica, podendo ficar no limiar de um super El Niño. Não deve ser tão longo, mas ele já esticou até pelo menos maio, até o final do primeiro semestre de 2024. Provavelmente no segundo semestre poderemos ter o enfraquecimento, a neutralidade dele. Mas ele incomoda o sul do Brasil e o mundo inteiro durante pelo menos, mais ou menos um ano. Então vamos ter aí vamos dizer assim, esse menino incomodando a gente bastante, no caso aqui do Brasil. Então, excesso de chuva. Santa Catarina especificamente, problema com risco maior de enchentes mais duradouras. Não é que vai dar enchente, é risco. Tanto El Niño, Laninha, neutralidade tem enchente. O problema é que com El Niño elas são mais duradouras e são mais, vamos dizer assim, custosas para a população. E o excesso de chuva em relação às encostas, em relação às lavouras, tratamento, isso vale para todo o Centro-Sul, vale para o Paraguai, para a Argentina, Centro-Norte da Argentina, Uruguai também. Pessoal do arroz do Rio Grande do Sul pode ter uma situação um pouco mais favorável em relação à água, ainda não está bom, mas vai melhorando aos poucos. O lado ruim é que fica muito nublado, isso pode atrapalhar um pouco um bom desenvolvimento dos arrozáceos, que são plantas que gostam de bastante sol. Isso vale para as outras culturas também. Mas muita atenção em relação a variedades, que sejam mais resistentes para as doenças que hoje acompanham as nossas lavouras, ciclo mais intermediário, nem curto demais, nem longo demais, e torcer para que São Pedro não prejudique tanto a gente. E torcer que as tempestades, os temporais de primavera, verão, ou inverno, primavera, sejam o mais calmos possíveis. De agora para frente a gente começa a enfrentar esses períodos ruins aqui no sul do Brasil. Então bastante atenção.
Vamos torcer para que São Pedro não judie muito da gente. E vamos acompanhando aqui o canal, se inscrevendo. Tem os diversos vídeos dos nossos canais parceiros. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Voltamos amanhã.